Você está percebendo um atraso entre o som que você toca e o que você ouve? Vamos tentar resolver isso aqui no Gig Performer. Meu nome é Marcelo Gesualdi e você está no canal Meta Música. Em Options, a gente vai precisar fazer algumas configurações no áudio, em Audio Setup. Aqui a gente configura as entradas e saídas de áudio do Gig Performer. Em Audio Device Type, normalmente, três possibilidades. Dois drivers, que são do Windows, que é o Windows Audio e o Direct Sound, e o ASIO. O ASIO vai aparecer aqui sempre que você já tiver instalado uma placa de áudio, já tiver em uso, ou se você baixou e instalou o ASIO for All, ASIO4ALL. É como se escreve e como você pode buscar ele na internet. Vou começar aqui do Windows Audio. Aqui vai aparecer então as possibilidades para você configurar a entrada de áudio, que vai trazer o áudio para dentro do Gig Performer. Aqui pode ser o grupo de microfones ou microfone, né, do seu Windows, na placa onboard do seu computador. Você pode escolher aqui grupo de microfones e Output Device é para onde o áudio vai ser enviado. Se você tiver um fone de ouvido Bluetooth, por exemplo, e ele estiver pareado, provavelmente vai aparecer aqui. Ou alto-falante do seu computador ou do notebook. Aqui aparecem várias opções, porque eu tenho ligado neste momento a minha placa de áudio da Behringer, então eu posso usar o output dela. Aqui dá um problema, porque o input que eu usei aqui é diferente. Então eu posso usar o input da minha placa de áudio e o output. Aqui embaixo é que a gente vai resolver o problema da latência, do atraso, em Audio Buffer Size. Aqui está 480. Se eu tocar aqui, eu vou perceber um atraso. Se eu cantar alguma coisa, até que o som volte para as minhas caixas de som, para o meu fone de ouvido, vou ouvir um atraso. Assim como baixo, guitarra, qualquer instrumento. Isso não é por causa do Gig Performer. Isso é por causa do processamento do computador. Por isso que a gente precisa fazer alguns ajustes aqui. Aqui, quanto mais baixo, menor a latência. Aqui a latência de 3 milissegundos é absolutamente imperceptível. Então coloco 144, aplica. Aqui em Wiring está a minha placa de áudio, ó, Audio In, é o input Behringer, e Audio Out, output Behringer. Eu estou usando o driver do Windows e ele está fazendo o roteamento do meu áudio. Ele recebe então o áudio da minha placa de áudio, manda então para o Gig Performer, Gig Performer manda para fora o driver do Windows, o Windows manda para a minha placa de som. Por isso que aqui às vezes dá alguma latência, por causa todo esse circuito aí que o som precisa percorrer. Mas normalmente naquela configuração de 3 milissegundos não vai ouvir latência. Talvez você ouça ruídos, alguns estalos no áudio. Isso significa que o potencial de processamento do teu computador não está dando conta de processar toda essa informação. E aí dá esses engasgos no áudio. Você vai precisar voltar em Options, Audio Setup, e aqui você vai precisar colocar algum valor maior. Você vai experimentando. Cada computador, dependendo da configuração, vai precisar de um ajuste diferente aqui. Pode ser que você não consiga latência zero, essa sensação de latência zero, sem nenhum ruído. Ou você vai ter um áudio limpo, mas alguma latência, ou nenhuma latência e um áudio com aqueles sons, com aqueles ruídos. O que absolutamente não é o que você vai preferir. Agora, se você tem uma placa de áudio, você vai utilizar o ASIO aqui. Audio Device Type, você escolhe ASIO. Aqui dificilmente você vai escutar alguma latência, dependendo da configuração que você estiver usando. Aqui aparece uma lista com todos os meus dispositivos, o Fox Rich, que é uma placa de áudio que eu uso, não estou usando nesse momento, e aqui o driver da Behringer. Eu tenho aqui embaixo também o driver da Yamaha, que permite que o MODX7 se comunique com o computador. Eu vou usar o NC ASIO Driver. Aqui aparecem então todos os meus canais disponíveis de input e de output. A minha placa tem 4 inputs e 4 outputs. Audio Buffer Size. Normalmente 128 é o melhor entre latência e esse custo, né, esse peso de processamento para o computador. Se eu colocar 64, provavelmente eu vou ouvir alguns ruídos. Esse é o que funciona no meu setup. Na maior parte dos setups mais atuais, se você tem um computador mais novo, uma placa de áudio mais nova, vai funcionar bem isso aqui.
Se não funcionar, você vai precisar testar então valores maiores de buffer size, que pode implicar em alguma latência, e aí infelizmente é uma limitação do setup. Aos poucos, claro, a gente vai tentando melhorar até que a gente consiga a configuração, não dos sonhos, mas a configuração mais eficiente possível. Desejo que você consiga a sua configuração dos sonhos. Aqui é isso. No que você escolheu 128, está tudo certo aqui. Apply Settings. E aqui a gente vê que já mudou um pouquinho, que eu estou usando o driver ASIO da minha placa de áudio. Não estou usando mais do Windows. Só um último detalhe, para quem é bastante estudioso em Audio Setup, esse Direct Sound não usa. Ele sempre vai dar latência, e para você conseguir um som sem ruído, você vai colocar um buffer size imenso. Ó, aqui é onde eu não tenho ruído, ó, 58 milissegundos, é bastante tempo. Espero que essa informação tenha sido útil e melhore ainda mais sua vida nos palcos. Um abraço.